Oi, gente, bom dia. Bem, Bom dia. todo mundo ouvindo direitinho, tudo certo? Deixa eu ver aqui, a gente parou na página 41 do livro físico. Quem tiver o PDF, aí vocês me falam aí em que página, por favor. Vamos lá, e a gente vai começar do segundo parágrafo, que aparece. Começa com essa palavra. Beleza? Podemos? Ó, a Ká colocou aqui que na página do PDF é a 51. Então, o livro físico 41, PDF 51. Vou começar a ler, tá bom? Parece que, quando vários autores afirmam que a maioria dos sonhos permite identificar elementos dos dias mais recentes, eles pretendem contrabalancear o papel excessivo das impressões da infância na vida onírica. Robert chega até a afirmar: em geral, o sonho normal se ocupa apenas com as impressões dos dias mais recentes. Veremos, porém, que a teoria do sonho, desenvolvida por Robert, exige imperiosamente essa supressão das impressões mais antigas e essa ênfase das impressões mais recentes. Mas o fato que Robert expressa existe, como minhas próprias investigações me revelaram. Aí que eu tô aceitando a galera. Ô, Lizzy, posso te colocar de novo? Porque eu achei que fosse melhorando isso, assim, de né, não ficar tanta gente pedindo para entrar depois. Mas aí, se eu ficar adicionando, eu me perco na leitura e já não sei mais onde eu estava lendo. Quem fica fazendo um barulhinho aqui. Te coloquei. Obrigada. Lizzy, que é minha colaboradora. Deixa eu ver onde eu estava. Existe como Nelson, um autor norte-americano, acredita que a maioria das impressões utilizadas no sonho provém do penúltimo ou antepenúltimo dia anterior a ele, como se as impressões do dia imediatamente anterior não fossem suficientemente enfraquecidas ou remotas. Eu vi aqui que alguém colocou ajudante do dia, gente, meus filhos eles são alucinados por serem os ajudantes do dia. Eles vibram neles. Vou fazer uma votação aqui, se a gente vai ter uma ajudante fixa ou se vocês querem revezar entre vocês. Vai que alguém, né, tinha isso na. Vai que alguém tinha isso na infância, né, tem algum trauma, quer ser ajudante do dia, a gente coloca aqui para jogo, viu? Vamos já ver isso. Vários autores, contrários ao questionamento da relação íntima entre o conteúdo do sonho e a vida de vigília, perceberam que as impressões que ocupam intensamente o pensamento de vigília só aparecem no sonho após terem sido mais ou menos reprimidas pelo trabalho do pensamento diurno. Normalmente, não sonhamos com um ente querido falecido logo de início, quando o luto ainda nos domina por completo. Contudo, uma das observadoras mais recentes, Miss Hallam, reuniu também exemplos de comportamento contrário e defende, nesse ponto, o direito à individualidade psicológica. E aí, essa ideia da individualidade é o que mais aparece na psicanálise como um todo, né? Acho bacana quando ele coloca aqui dessa forma, sabe, do direito à individualidade psicológica, porque embora algumas coisas, sei lá, a gente pode pensar no complexo de Édipo, que o Freud entende que seja, né, universal, ou a transferência também, de que é algo que ninguém escapa e que nenhuma relação escapa, mas que cada um vive isso da sua maneira. E que bonito pensar que é um direito num mundo onde está tudo tão generalizado, pensar que a gente tem direito à individualidade de alguma coisa é bem importante, né? A terceira, mais notável e mais incompreensível peculiaridade da memória mostra na seleção do material reproduzido, pois ao contrário da vigília,
que lembra apenas o mais significativo, o sonho considera digno de ser lembrado também o mais irrelevante e mais inexpressivo. Passo aqui a palavra àqueles autores que deram a expressão mais forte à sua surpresa. Estamos na página 42 do livro físico e 52 do PDF. Hildebrandt, 1875. Pois o mais notável é que o sonho costuma extrair seus elementos não dos eventos grandes e profundos, não dos interesses poderosos e urgentes do dia anterior, mas dos acréscimos secundários, das migalhas sem valor, por assim dizer, do passado mais recente ou mais distante. A morte que abalou nossa família, e sob cuja impressão adormecemos em noite avançada, permanece apagado da nossa memória até que o primeiro despertar a faça voltar com violência perturbadora. A verruga na testa de um estranho, porém, que cruza o nosso caminho e em quem não pensamos um momento sequer após passarmos por ele, tem um papel no nosso sonho. Strumpel, 1877. Esses casos em que a dissecção de um sonho descobre elementos que, apesar de provirem das experiências de ontem ou de anteontem, foram tão insignificantes e triviais para a consciência desperta que logo foram esquecidos. Fazem parte desse tipo de experiência, por exemplo, declarações entreouvidas por acaso ou ações de outra pessoa observadas superficialmente, impressões rápidas de objetos ou pessoas, pequenas passagens de uma leitura e similares. Havelock Ellis, 1890. Aqui tem um texto todo em inglês e aí embaixo tem a tradução. As emoções profundas da vida de vigília, as perguntas e os problemas para os quais nossa principal energia mental voluntária, não são aqueles que normalmente se apresentam à consciência onírica. São, no que diz respeito ao passado imediato, a maioria das vezes, as impressões superficiais, incidentais e esquecidas da vida cotidiana, que reaparecem em nossos sonhos. As atividades psíquicas mais intensas no estado de vigília são aquelas que têm o sono mais profundo. E aí a gente sabe também do valor que o Freud dá para essa ideia de vida cotidiana, né, e o quanto que essas coisas esquecidas, essas coisas que são acidentais têm valor quando a gente vai pensar de por que aparece aquilo que aparece. Porque é aquilo, dentre tantas coisas, porque aquilo chama atenção. As atividades psíquicas mais intensas no estado de vigília são aquelas que têm o sono mais profundo. Beans, 1878. Aproveita justamente essas particularidades da memória do sonho para expressar sua insatisfação com as explicações do sonho que ele mesmo sustenta. E o sonho natural levanta perguntas semelhantes. Por que nem sempre sonhamos com as impressões minêmicas dos dias recentes, mas muitas vezes mergulhamos, sem nenhum motivo reconhecível, num passado distante e quase apagado? Por que a consciência no sonho recebe tantas vezes a impressão de imagens minêmicas indiferentes, enquanto as células do cérebro, justamente as que guardam os registros mais excitáveis do vivenciado, permanecem mudas e inativas, a não ser que um refrescamento agudo durante a vigília as tenha excitado pouco antes. É fácil ver como a estranha preferência da memória do sonho pelo indiferente e, por isso, despercebido nos eventos do dia, geralmente leva as pessoas a ignorar a dependência do sonho da vida diurna e dificultar, em cada caso individual, a demonstração dessa dependência. Assim, foi possível que Miss Wilton Calix, 1893, ao examinar estatisticamente seus sonhos e os de seu colaborador, tenham encontrado 11% de sonhos que não apresentavam nenhuma relação com a vida diurna. Hildebrandt, 1875, certamente tem razão quando afirma que todas as imagens oníricas revelariam sua gênese
se dedicássemos o tempo e a atenção necessários para investigar a sua origem. No entanto, ele considera isso um empreendimento extremamente ingrato e cansativo, pois, na maioria das vezes, isso significaria desenterrar coisas sem nenhum valor psíquico nos vínculos mais remotos da memória, trazer à luz do dia momentos completamente indiferentes de tempos passados, soterrados, talvez, já na primeira hora após a sua ocorrência. Lamento, porém, que esse autor tão perspicaz tenha desistido de seguir essa trilha, que teve um início discreto. Ela o teria levado diretamente para o centro da explicação do sonho. O comportamento da memória no sonho é certamente muito significativo para qualquer teoria da memória em geral. Ensina que nada que, em algum momento, tenhamos possuído na mente pode se perder por completo. Ou, como diz Delboff, vamos ver, tem a tradução aqui, ainda bem. Toda impressão, até mesmo a mais insignificante, deixa um traço inalterável, indefinidamente suscetível de reaparecer. Uma conclusão a qual somos levados por tantos outros fenômenos patológicos da vida psíquica. Devemos manter em mente essa capacidade de desempenho extraordinário da memória no sonho para termos uma sensação vívida da contradição que determinadas teorias do sonho, mencionadas mais adiante, precisam estabelecer quando pretendem explicar o absurdo e a incoerência dos sonhos por meio de um esquecimento parcial daquilo que sabemos durante o dia. Poderia, por exemplo, ocorrer-nos a ideia de reduzir o fenômeno do sonho ao fenômeno da lembrança, de reconhecer no sonho a expressão de uma atividade reprodutiva que não descansa nem mesmo à noite, e que é um fim em si mesma. Informações como a de Pilkes, 1899, segundo as quais seríamos capazes de comprovar relações fixas entre o momento em que o sonho ocorre e o conteúdo do sonho, sendo que, no sono profundo, reproduzimos impressões dos tempos mais remotos e, ao aproximarmos da manhã, impressões mais recentes concordariam com isso. Essa concepção, porém, é improvável desde o início, pelo modo como o sonho lida com o material a ser lembrado. Strumpel corretamente chama a atenção para o fato de que no sonho não há repetições de vivências. O sonho dá um primeiro passo nessa direção, mas o passo seguinte não ocorre ou se apresenta de modo alterado ou é substituído por outro completamente estranho. O sonho traz apenas fragmentos de reproduções. Isso é uma regra tão comprovada que permite uma aplicação teórica. Mas existem exceções, em que o sonho repete uma experiência de modo tão completo quanto nos lembramos dela em estado de vigília. Delboff conta de um colega da universidade que teve um sonho que reviveu todos os detalhes de uma perigosa viagem de carruagem, durante a qual escapou de um acidente apenas por um milagre. Miss Calkins, 1893, menciona 2 sonhos que tinham como conteúdo a reprodução exata de uma experiência do dia anterior. Mais adiante, eu mesmo relatarei um exemplo que veio ao meu conhecimento, em que uma vivência da infância retornou num sonho sem nenhuma alteração. Aqui tem uma nota. Acrescento, com base em minha experiência posterior, que não é tão raro que ocupações inocentes e irrelevantes do dia sejam reproduzidas pelo sonho. Por exemplo, fazer as malas, preparar uma refeição na cozinha e etc. Nesses sonhos, porém, o próprio sonhador não ressalta o caráter da lembrança, mas o da realidade. Realmente, fiz tudo isso durante o dia. Aqui, vamos começar o C, estímulos e fontes do sonho. Há um dito popular, sonhos vêm do estômago, que ilustra o que devemos entender por estímulos e fontes do sonho.
Por trás desses conceitos se esconde uma teoria que vê o sonho como consequência de uma perturbação do sono. Não teríamos sonhado se nada tivesse perturbado o nosso sono. E o sonho é a reação a essa perturbação. Nunca ouvi esse dito popular, muito provavelmente não se reproduziu aqui, ou tem alguma versão brasileira sobre isso que agora não me vem à cabeça. Mas se alguém souber alguma, manda aqui, conta pra gente. Eu acredito que a versão brasileira seja sonhar de barriga cheia. Ah, você sonhou de barriga cheia, né? Que é aqueles sonhos que Sim. faz sentido, assim. Eu já ouvi falar, não sei se é a mesma coisa, mas eu já ouvi falar que quando a pessoa, inclusive, tem uma pessoa do meu convívio que sempre fala isso, agora falando me veio cabeça, que todas as vezes que janta, sonha, porque foi dormir de barriga cheia. Não sei se é a mesma coisa, e provavelmente, né, tipo, a gente não vai acreditar que seja por essa razão, mas sempre fala, ai, nossa, essa noite eu sonhei não dormi bem porque eu comi, e aí dormi de barriga cheia traz isso. Verdade, essa é uma das coisas que a gente escuta por aqui. Eles fazem, vocês têm a mesma ideia. Já... Isso também. Olha os conhecimentos populares, né? Então, de que você dormir com a barriga cheia traz pesadelo. Enfim, dizem os médicos que não é bom dormir de barriga cheia. Provavelmente não tenha nenhuma relação com o sonho, mas é algo que fica aqui, porque a gente precisa da digestão, né? Vamos lá. As discussões sobre as causas que provocam os sonhos ocupam um espaço mais amplo nas exposições dos autores. É evidente que o problema só se apresentou quando o sonho se tornou objeto de pesquisa biológica. Os antigos, para quem o sonho era enviado pelos deuses, não precisavam buscar uma fonte de estímulo para ele. O sonho emanava da vontade do poder divino ou demoníaco, seu conteúdo, de seu conhecimento ou propósito. A ciência logo se defrontou com a questão de se o estímulo para sonhar era sempre o mesmo ou se poderia ser também múltiplo, e, portanto, se a explicação causal do sonho caberia à psicologia ou à fisiologia. A maioria dos autores parece supor que as causas da perturbação do sonho, ou seja, as fontes do sonho, podem ser de natureza múltipla, e que tanto os estímulos somáticos quanto as excitações psíquicas podem assumir o papel de instigadores de sonhos. As opiniões divergem muito no que diz respeito à preferência de uma ou de outra fonte do sonho, e ao estabelecimento de uma hierarquia entre elas, segundo sua relevância para a gênese do sonho. Quando a enumeração dos fatos do sonho é completa, resultam finalmente 4 tipos que foram usados também para a própria classificação dos sonhos. 1. Excitação sensorial externa, objetiva. 2. Excitação sensorial interna, subjetiva. 3. Estímulo somático interno, orgânico. E 4. Fonte de estímulos puramente psíquicas. 1. Os estímulos sensoriais externos. O jovem Strumpel, filho do filósofo cuja obra já nos serviu várias vezes como guia para os problemas no sonho, comunicou a observação sobre um paciente que sofria de uma anestesia geral da superfície do corpo e de uma paralisia de vários órgãos sensoriais superiores. Quando eram fechados os poucos canais sensoriais desse homem, ainda abertos para o mundo exterior, ele adormecia. Quando nós mesmos queremos adormecer, todos nós tentamos alcançar uma situação semelhante à do experimento de Strumpel. Fechamos os principais canais sensoriais, os olhos, e tentamos manter longe de nossos outros sentidos qualquer estímulo ou qualquer alteração dos estímulos que atuam sobre eles. Então, adormecemos, embora jamais consigamos concretizar o nosso plano perfeitamente. Não conseguimos isolar por completo nossos órgãos sensoriais dos estímulos, nem anular plenamente a excitabilidade dos nossos órgãos sensoriais. O fato de que os estímulos mais fortes podem nos despertar a qualquer momento é a prova de que também no sono
a alma permanece em contato constante com o mundo extracorporal. Gente, sabe que pensando nisso, né, nessa ideia, não sei se vocês já sentiram isso, mas se já estiveram dormindo assim, e alguém olhando fixamente para vocês, né? Tipo, a pessoa fica olhando. Criança geralmente faz isso, né? Para do seu lado assim e fica. Cara, você acorda. Pode ser que ela seja muito quietinha ali, sem fazer barulho. Na hora que te olhando ali, você vai acordar. Então, tem alguma possibilidade ainda de comunicação, mesmo quando você está dormindo. Vocês já viveram isso, né? Não tô doida, não, né? Alguém já teve uma criança que ficou ali. Acho que bicho também, né? Às vezes tem um gato, quem tem gato, gato também tem isso, fica encarando. O Fred, quando ele queria descer, geralmente ele dormia junto comigo, assim, né, no quarto. A Fifi às vezes dorme, às vezes não. Ela não tem muito essa ideia de que sempre tem que dormir junto de alguém. Ela é mais independente, mas ele ficava. E aí, quando ele acordava, ele achava que a gente tinha que acordar também. E aí ele ficava sentado olhando, assim, tipo, e aí, gente? Olha só, já deu a hora. Aí, tá vendo? A Lari colocou. Uma vez eu gravei até um vídeo do Fred fazendo isso. Ele tinha acordado e aí eu abri a porta, ele saiu do quarto. E aí ele queria brincar com o ursinho das crianças. E ele tinha uma necessidade de pedir autorização para brincar com o ursinho das crianças para as crianças. Só que as crianças estavam dormindo. E aí ele vinha com o ursinho e eu falava, vai, Fred, pode ir brincar. E aí ele ficava assim, tipo, não, eu não vou. Meu, vídeo parece loucura, né? Falando assim, mas quem já me viu postando do Fred, sabe? Ele era muito expressivo. E ele não sossegou até que as crianças não vissem que ele estava com o urso para brincar. E ele ficava, tipo, pedindo autorização real. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês, se eu achar, se vocês não acharem que eu tô louca, porque dá para perceber que de fato ele queria uma autorização. E aí ele ficava assim, olhando pra gente, tipo, vamos, galera, acorda, né? Tá na hora. E a gente acorda mesmo. Cheiro também, né? Cheiro é uma coisa que faz a gente acordar. E aí, agora falando de uma coisa mais séria, sim, é até importante que a gente continue tendo a possibilidade de se comunicar com o ambiente externo, porque no caso de uma situação de perigo, você precisa de algum nível de atenção. Então, sei lá, uma casa está pegando fogo, é importante que você acorde se você sentir o cheiro, importante que você acorde se você ouve um barulho. A gente nunca descansa 100%, né? Se for pensar que no sonho você também tá com os sentidos aguçados de alguma maneira, você nunca está descansando 100%. Existe um grande número desses estímulos, desde os inevitáveis, inerentes ao próprio estado do sono, ou do que este precisa tolerar ocasionalmente, até o estímulo despertador eventual, que pode ou procura por fim ao sono. Uma luz mais forte pode invadir os olhos, um barulho pode ser escutado, uma substância de cheiro forte pode excitar a mucosa nasal. Aí, tudo que a gente falou aqui. Podemos, por meio de um movimento involuntário durante o sono, descobrir partes do corpo e assim expô-las à sensação de frio ou mediante mudanças de posições, provocar sensações de pressão ou contato. Quem nunca, né? Precisa descobrir o pé, precisa cobrir o pé. Cada um com as suas manias ali de sono, né? Só dorme toda coberta, não dorme assim. Precisa do barulho do ventilador, outros da televisão. Cada um com as suas manias aí de sono. Uma mosca pode nos picar, um pequeno acidente noturno pode indicar sobre vários sentidos ao mesmo tempo. Observadores atentos reuniram toda uma série de sonhos em que o estímulo constatado ao despertar e uma parcela do conteúdo do sonho coincidiam a ponto de permitir a identificação do estímulo como fonte do sonho. Cito aqui, segundo Jensen, 1855, uma coletânea de sonhos que remetem à estimulação sensorial objetiva, mais ou menos acidental. Cada barulho percebido vagamente gera imagens oníricas correspondentes. O rugido do trovão nos transporta para o centro de uma batalha. O canto do galo pode se transformar num grito de pânico de uma pessoa. O ranger de uma porta pode provocar sonhos com ladrões que arrombam a casa. Se nos desfazemos do cobertor durante a noite,
podemos sonhar que estamos andando nus ou caindo na água. Se estamos deitados na cama e em diagonal e os pés ficam de fora, podemos sonhar que nos encontramos à beira de um abismo terrível, ou que estamos caindo de um penhasco íngreme. Quando nossa cabeça é acidentalmente coberta pelo travesseiro, sonhamos com uma rocha grande suspensa sobre nós, prestes a nos enterrar sob seu peso. Acúmulos de sêmen provocam sonhos voluptuosos. Dores locais produzem a ideia de abusos sofridos, de ataques inimigos ou ferimentos físicos. Meyer, 1758, sonhou certa vez que estava sendo assaltado por alguns indivíduos que o estenderam de costas no chão e fincaram uma estaca entre o dedão e o dedo vizinho. Ao imaginar tudo isso no sonho, ele acordou e encontrou uma palha presa entre os dedos. Em outra ocasião, segundo Hennings, Meyer sonhou que estava sendo enforcado quando apertou demais o colarinho da camisa. Hofbauer sonhou, em sua juventude, que estava caindo de um muro alto, e ao acordar percebeu que a cama havia se desmontado e que ele realmente tinha caído. Gregory relata como, ao se deitar, colocou uma garrafa com água quente em seus pés, e então sonhou com uma viagem ao cimo do Monte Etna, onde o calor do solo era quase insuportável. Outro homem sonhou, após colocar um curativo na cabeça, que estava sendo escalpado por um bando de índios. Um terceiro, que dormia com um camisolão úmido, acreditava estar sendo arrastado por uma correnteza. Uma crise de gota durante o sono levou um paciente a acreditar que havia caído nas mãos da Inquisição e estava sofrendo os tormentos da tortura. Macnish. O argumento fundamentado na semelhança entre o estímulo e o conteúdo do sonho é fortalecido quando conseguimos produzir na pessoa adormecida, por meio de aplicação de estímulos sensoriais planejados, sonhos correspondentes ao estímulo. Segundo Macnish, Giraud de Buzairings já realizou experimentos desse tipo. Ele deixou seus joelhos descobertos e sonhou que estava fazendo uma viagem noturna numa diligência. Ele observa que todos os viajantes conhecem o frio que ataca os joelhos de noite numa carruagem. Noutra ocasião, deixou descoberta a parte posterior da cabeça e sonhou que estava assistindo a uma cerimônia religiosa ao ar livre. No país em que vivia, era costume cobrir sempre a cabeça, exceto em ocasiões como a mencionada. Aqui tem um pouco também de um determinismo, que acho que, de alguma forma, é irrelevante. Mas, por outro lado, acho que vale uma reflexão. Hoje em dia, a gente sabe que muitas pessoas, elas dormem com o celular, né? Acho que a maioria dorme com o celular. E antes, está consumindo muito vídeo. Né? São muitos e muitos e muitos vídeos de segundos que a gente viu até aqui, vai absorvendo coisas que teoricamente são irrelevantes, mas que têm uma marca, porque você assistiu aquilo, ainda que a sua atenção não esteja completamente voltada, então vai tendo um registro, e tem gente que pega no sono vendo o vídeo, né? Nem desliga e tal, não, pega no sono enquanto está assistindo. E aí, como é que fica também? Porque hoje a gente escuta muitas pessoas falando que não tem qualidade no sono. Né? Muitas também, hoje em dia, as pessoas ensinam e tal sobre a higiene do sono. E talvez a higiene do sono converse aqui com essa ideia de que você precisa, para que tenha um sono mais limpo, num sentido de você estar mais descansado, não ter tanto estímulo. Se a gente já trabalha na nossa cabeça 24 horas por dia, 7 dias por semana, imagina com essa quantidade de estímulos que a gente tem hoje. E aí fico pensando também na questão das crianças, né? Muita criança tem acesso a telas, principalmente nesse horário da noite. E o tanto de estímulo, como é que a criança dorme bem? E isso é cada vez mais comum. Né? Tem muita gente que dorme com a TV ligada. Como é que fica? A que ponto que você se desliga se já tem algum estímulo, né? Sempre tem algum estímulo, mas como é que fica? E o quanto que isso pode prejudicar se você é uma pessoa que dorme com o celular, dorme com a TV ligada, dorme com barulho, dorme com luz, dorme com um monte de outras coisas.
E a gente sabe também, aí de novo, né, vou trazer as mães, a gente sabe o quanto que a privação de sono pode ser algo que traz mudanças no teu comportamento ao longo do dia. Se não ter uma boa noite de sono, você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais irritado, você vai ficar mais tenso. Né? O sono, ele é muito importante para a questão da nossa saúde mental. Se não dorme bem, como é que fica? E aí a gente vê uma crescente de gente tomando medicamento para dormir, porque não consegue dormir. Porque será que não consegue dormir? O que será que a tecnologia tem de relação? Não estou dizendo que seja só isso. Quando a gente está com um problema, quando você está angustiado por alguma coisa, né? Algo aconteceu, você está triste, você também vai ter mais dificuldade para dormir. Então, claro, não são só as telas, não são só as redes sociais, mas o quanto que isso também não impacta na qualidade do sono de uma população, pensando de uma maneira ampla e geral, e o quanto que isso pode ser importante para a gente. Sabe que até na questão da escuta, assim, da clínica, né? A gente escuta muito, acho que vocês vão concordar aí comigo, a gente escuta muitas pessoas falando que elas não têm atenção, que elas não conseguem se concentrar em nada, que elas não conseguem fazer nada, enfim, é esse tipo de coisa. Vocês já experimentaram perguntar para essas pessoas quantas horas por dia elas passam no celular? Cara, teve uma pessoa que eu tava nesse lugar daí de ouvir, e eu perguntei para ela, né, quanto tempo você tá passando no celular? E era mais horas do que, por exemplo, uma jornada de trabalho que durou 8 horas. E aí, uma das queixas é, eu não tenho tempo para nada. Tem, né? Tem tempo, tem. Se tá em rede social, tem tempo. A questão é o que se escolhe fazer com o tempo. Eu vi que várias pessoas se admiraram de alguém passar esse tempo, mas talvez vocês não estejam muito cientes de quantas horas as pessoas passam nos celulares. Façam um experimento aí, quando vocês estiverem com amigos, fala, gente, dá uma olhadinha aí quantas horas você passa no celular. Tem muita gente que passa 9, 12 horas no celular. É muita gente mesmo, real. Eu não sei se vocês sabem quantas horas vocês passam no celular de vocês, mas vale também fazer o experimento de olhar, porque às vezes é assustador. Às vezes a gente não se dá conta de quantas horas a gente passa. Desde o ano passado, isso é uma das coisas que eu faço, assim, de olhar quanto tempo eu estou passando no celular, que é para me assustar mesmo, que é para eu não ficar. Então, eu sempre vou me lembrar de, não, tá muito tempo, então não vou ficar. Eu acho que, assim, passou de 3 horas, é muito excessivo. Muito excessivo. Claro que eu sempre conto assim, vai, eu escuto Spotify. Obviamente vai contar todos os dias na academia, eu escuto Spotify, vai contar. Então a gente tem que ter também discernimento de não é que efetivamente eu estou no celular, mas o treino tá lá, eu olho a cada exercício que eu vou fazer e escuto música. Não estou de fato lá, estou fazendo outra coisa. Mas ainda tem isso. Muito do que a gente faz também por meio do celular. E aí você fica preso ali, você tá preso e aquilo tá te dando estímulo e aquilo tá fazendo parte agora dessa questão psíquica mesmo da gente, porque a gente está em constante constituição. E tudo isso, todos esses estímulos, eles trazem algum ponto para quem a gente é, para a maneira como a gente se vê. Trazendo até um outro ponto, assim, ontem eu estava atendendo também, e estava falando dessa questão de, enfim, do quanto que o algoritmo pode prejudicar a vida de uma pessoa. E aí depois, por causa desse questionamento, né, o quanto que o algoritmo pode prejudicar a vida de uma pessoa, eu fiquei pensando nisso. Hoje em dia a gente acha que os algoritmos, eles ditam a nossa vida nas redes, mas acho que a gente não se preocupa tanto no quanto que eles movem a nossa vida fora das redes. Já perceberam que hoje em dia tudo precisa ser uma métrica? Cara, as pessoas. E aí eu me incluo também nessas pessoas, tá? Não tô me colocando de fora, eu faço parte disso. E olha que problemático. Eu conto o número de treinos que eu faço. Vocês provavelmente veem que todos os dias eu marco lá, né? E começou com uma brincadeira, mas hoje em dia eu realmente conto. Por que aqui precisa contar? Basta que eu vá. Não precisaria disso. Agora eu vou terminar esse ano que vem eu não vou contar mais. Mas agora esse ano eu vou terminar de fazer essa conta. Mas para quê? Aí as pessoas postam lá. Eu também posto. X livro que eu li no ano.
Você leu. Se tu leu um livro, ou se tu leu 50 livros, cara, que bom que você leu. Por que que só é bom se... E aí, ontem eu vi também eu tenho uma meta de ler um livro por mês. Eu sei que é pouco. Por que que é pouco? Ah, mas é porque a fulana lê 14. Beleza, que bom para a fulana. Mas por que que você precisa dizer que o seu é pouco porque a fulana lê tantos? Só que tudo virou uma métrica. Tudo hoje em dia é baseado. Ah, eu terminei a faculdade. Ah, tudo bem, a fulana terminou com 23 e eu com 26, né? Ah, podia ter sido antes. Ah, mas comprei uma casa. Então, mas a fulana comprou com 15, né? Porque cada dia as pessoas conquistam as coisas mais cedo. Eu comprei com 32. Ah, não é bom. Ah, porque o fulano faz. E aí tudo é um número, não é? Aí, quando a gente para pensar que tudo é um número, que a gente está definindo a nossa vida por um número, da onde vem isso? Que começa com quantas curtidas você teve. No final das contas, tudo que você tem precisa virar uma métrica. Vocês sabem que eu tô viciada no Bob Goods, né? Gente, olha, se vocês querem viciar numa coisa que não seja rede social, compra essa bexiga desse negócio. Vocês vão viciar. O negócio é assim, ó, não sei nem explicar. Aí eu gosto, postei lá. Nossa, apareceu um monte de vídeo para mim ensinando as técnicas. Não quero pintar mal mesmo. Deixa eu pintar do jeito que eu sei. Que inferno! Tudo tem que ser. Como que você faz para pintar melhor? Não quero pintar melhor. Não tô afim. Quero pintar do jeito que eu sei pintar. Assim só, sem técnicas. Mas isso também vira um número. Quantas visualizações você teve na porra do Bob Goods? Qual técnica que você sabe? E agora dá para ganhar dinheiro com Bob Goods, porque, gente, depois dos TikToks e afins, com tudo dá para ganhar dinheiro. Dinheiro também é uma métrica. Você não pode só gostar daquilo. Não, você tem que fazer dinheiro com aquilo. Tudo você tem que ter uma alta performance. Não dá para pintar de qualquer jeito. Você tem que pintar perfeito. Né? Se não pintou com a técnica, não sei das quantas, não é bom. Se você não leu tantos livros, não é bom. Se você não atingiu X números de treinos, não é bom. Aí nada é bom. Daqui a pouco, nada mais é bom. Exatamente. Capitalismo, produtividade, a melhor versão. Gente, essa melhor versão. Odeio. Depois que a gente estuda, né, e a gente passa a entender e tal, o que que é essa melhor versão, eu odeio essa melhor versão. Exatamente, Vivi, essa ideia dos pacientes com sensação de insuficiência. E não só, a gente também, né, eu gravei até um vídeo falando lá da questão do... Amei, Ale. Hobby que vira job. Agora tem que tomar cuidado com o job, porque job tá tendo outra função, né, nas redes. Que... Galera, não é do job, né? Tem outros jobs aí. Mas eu gravei lá falando da questão da agenda, né? De uma discussão que veio num grupo de supervisão. Eu achei bem pertinente, assim, de pensar. Cara, antes a gente não sabia quantos pacientes as nossas colegas tinham. Agora até ensinam pra gente quantos pacientes tem que ter, como é que você faz para eles. Tipo, meu Deus, cadê a individualidade de cada um? Pode ser que uma pessoa atenda 8 pacientes e esteja tudo bem, e a outra vai atender 3 e também está tudo bem. Mas aí entra naquele lugar e faça um teste. Eu garanto que se vocês postarem hoje falando que vocês atendem um paciente por dia, vão falar que, olha, eu tenho uma técnica para te ensinar para você atender mais. Se tu falar que tu atende 8, vai ter uma técnica para te ensinar a atender menos. Então, qual que é o número ideal? Cansativo, não é? Tudo é número, então só para a gente pensar aqui nessa quantidade de estímulos e de coisas, né, da gente ficar preso, porque do mesmo tanto também que eu estou falando disso, é uma das coisas que pegam a gente sem a gente perceber, e daqui a pouco a gente também está contando, e daqui a pouco a gente também está buscando, até o momento que você toma consciência daquilo e fala, opa, acho que é melhor, né? Deixa eu ver por que eu estou fazendo isso, que impacto que isso tem na minha vida. Mas, a princípio, às vezes você começa a fazer as coisas sem se dar conta por quê. Você vai recebendo aquela quantidade de informações, você vai criando uma ideia do que é certo e do que é errado com o meio, a partir daquilo que você consome. Se a gente não está muito atento a tudo, e aí é um saco também, tem que estar atento a tudo, porque é cansativo pra caramba,
Você pode ser tomada aí por essas ideias do algoritmo que não tá só no Instagram, não tá só nas redes, acaba dominando a nossa vida ali afora. Faz sentido para vocês? Pensam nisso? Beleza. Deixa eu ver aqui se dá para a gente terminar isso, mas acho que dá. Não, tem bastante página ainda, e aí a gente tenta terminar onde faça sentido, porque esse trecho vai até 55. Acho que não vai dar tempo de ler tudo, mas vamos mais um pouco. Maury, 1878, comunica observações novas sobre os sonhos que ele produziu em si mesmo. Outra série de experimentos não foi bem sucedida. 1. Alguém faz cócegas em seus lábios e na ponta de seu nariz com uma pena. Ele sonha com uma tortura terrível. Uma máscara de piche é colocada em seu rosto. Ao ser puxada, a máscara lhe arranca a pele. Alguém esfrega 2. Alguém esfrega uma tesoura numa pinça. Ele ouve toques de sinos, depois o toque de alarme e é transportado para os dias de junho de 1848. 3. Alguém o faz tirar água de colônia. Ele se encontra no Cairo, na loja de Giovanni Maria Farina, que tem uma nota. O criador que viria a ser conhecido como Água de Colônia. Seguem-se, então, aventuras loucas que ele não consegue reproduzir. 4. Alguém belisca levemente na nuca. Ele sonha que alguém lhe aplica um curativo e se lembra de um médico que o tratou na infância. 5. Alguém aproxima um ferro quente de seu rosto. Ele sonha com chafers, eram denominados fornalheiros, os bandos de ladrões que se utilizavam dessa tortura no departamento de Vendênia, que invadem a casa e, enfiando os pés dos moradores em braseiros, os obrigam a entregar seu dinheiro. Entra em cena a duquesa de Abrantes, de quem ele é secretário no sonho. 8. Alguém pinga uma gota d'água em sua testa. Ele está na Itália. Sua intensamente e bebe o vinho branco de Orvieto. 9. Alguém o expõe repetidas vezes à luz de uma vela, fazendo-a antes passar por um papel vermelho. Ele sonha com um tempo, um calor e se vê novamente numa tempestade marítima que vivenciara no Canal da Mancha. Outras tentativas de produzir sonhos de modo experimental foram realizadas por Weigandit e outros. Vários autores têm observado a habilidade conspícia de o sonho absorver impressões repentinas do mundo sensorial e inseri-las em sua estrutura de tal modo que lá elas provocam uma catástrofe já preparada e iniciada gradativamente. Hildebrandt, 1875. Na minha juventude, conta esse autor, eu costumava utilizar um relógio despertador para levantar-me sempre em determinada hora da manhã. Aconteceu-me centenas de vezes que o som desse aparelho se encaixava bem num sonho aparentemente muito longo e coerente, como se todo o sonho fosse dirigido apenas para aquele evento e nele alcança-se seu auge logicamente imprescindível, seu fim natural. Citarei mais adiante, com outro propósito, 3 desses sonhos de despertador. Foucault relata. Certa vez, um compositor sonhou que estava dando aulas e que pretendia explicar algo aos alunos. Quando terminou, se dirigiu a um garoto com uma pergunta. Você me entendeu? E gritou como um possuído. Oh, já, assim. Irritado, ele lhe proibiu a gritaria. Mas então, toda a turma gritou, Orgia, e depois, Eurgio. E por fim, Fuergio, fogo. Nesse momento, ele realmente acordou, despertado pelos gritos de Fuergio na rua. Garnier, 1872, citado por Radstock, conta que Napoleão I foi despertado pela explosão de uma bomba, enquanto dormia e sonhava em sua carruagem. O sonho fez reviver a transposição do rio
tagliamento sob o bombardeio dos austríacos. Então, acordou gritando, assustado. Fomos minados. Um sonho tido por Maury, 1878, se tornou célebre. Ele estava doente e de cama em seu quarto, com sua mãe sentada ao lado. Sonhou com o reinado do terror na época da Revolução Francesa. Testemunhou cenas terríveis de assassinatos e, finalmente, foi convocado a comparecer perante o tribunal. Lá, viu Robespierre, Marat, Fouquier-Tinville e todos os tristes heróis daquela época horrível. Foi interrogado e, após vários incidentes que não se fixaram em sua memória, foi condenado. E então, acompanhado por uma multidão incontável, conduzido ao local de execução. Ele subiu ao patíbulo, o carrasco amarrou a prancha. A prancha se inclinou. A lâmina da guilhotina caiu. Sentiu como sua cabeça foi separada do tronco e acordou na mais terrível angústia. E descobriu que o dossel da cama havia caído, atingido suas vértebras cervicais de modo semelhante à lâmina da guilhotina. Bom, mas aí nem acordou, né? Jesus! Esse era um sono profundo. Esse sonho provocou uma discussão interessante, iniciada por Le Lorrain e Heger, na Revue Philosophique, sobre se e como o sonhador conseguiria, no breve intervalo entre a percepção do estímulo perturbador e o despertar, comprimir tamanha abundância de conteúdo. Exemplos desse tipo suscitam a impressão de que as estimulações sensoriais objetivas durante o sonho seriam, de todas as fontes do sonho, as mais garantidas. Essa fonte é também única e exclusivamente aquela que importa ao conhecimento do leigo. Se perguntamos a um homem culto, não familiarizado com a literatura sobre o sonho, como é que este surge, ele responderá, sem dúvida alguma, com uma referência a algum caso de seu conhecimento em que o sonho foi esclarecido por meio de um estímulo sensorial objetivo, descoberto após o despertar. A abordagem científica, porém, não pode parar nisso. A observação de que o estímulo que age sobre os sentidos durante o sono não surge em sua forma verdadeira, mas é substituído por outra representação, de algum modo relacionada àquela, dá ensejo a mais indagações. Mas a relação que liga o estímulo do sonho ao sonho resultante é, segundo as palavras de Maury, uma afinidade qualquer, mas que não é única nem exclusiva. Consideramos, por exemplo, 3 sonhos de Hildebrand com despertadores. Teremos de nos perguntar, então, por que o mesmo estímulo teria provocado sonhos tão diferentes? E por que justamente esses? Eu vou parar aqui para que na próxima semana tenha sentido, e aí a gente comece, então, a partir dessa pergunta. E aí a gente estuda, então, os sonhos. Pode ser? Ó, vamos parar na página 52, tá bom? Até que a gente leu bastante hoje. Galera, obrigada pela presença, por mais uma quinta, pela companhia. A gente se vê semana que vem, tá bom? Um beijo. Ah, semana que vem é feriado. Lembrei. Peraí. Deixa eu ver. É isso mesmo? É quinta de feriado, é dia 1º. Então, a gente se vê no dia 8. Para quem é novo, está chegando aqui agora, a única razão pela qual quintas para é no feriado. Então, todas as vezes que tem feriado nas quintas, a gente pula a semana, tá bom? Ou feriado, ou se eu tiro férias, mas aí eu sempre aviso com antecedência. O feriado eu tinha esquecido completamente. Beleza? Um beijo, até mais.